1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Está na página 220 do Novo Testamento. Leitura responsiva, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela orienta os nossos corações, ela pastoreia a nossa vida, e agora nós suplicamos para que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Até que diminuiu, já teve época que se falava mais a respeito da volta de Jesus com uma data marcada, né? Talvez as sequências de frustrações gerou uma resistência maior na população a acreditar que Jesus tem uma data específica para voltar. Mas não se engane, tem gente falando isso por aí. Talvez é porque nós não estamos acompanhando esse perfil de noticiário. Por exemplo, no Notícias Gospel Prime, nós temos ali um indivíduo chamado Kenton Bishore, 86 anos, ele é presidente da Sociedade Bíblica Mundial, anunciou, depois de uma pesquisa profunda na Bíblia, que Jesus vai voltar entre o ano de 2018 até o ano de 2028, ok? Provavelmente 2021 está aqui. Então você tem alguns anos ainda para aproveitar tranquilamente. Mas tem uma pastora, agora é apóstola, que a gente já falou muito dela, não assim falou bem, que ela era um pouco atrapalhada na teologia dela, Neuza Etioca, ela voltou, né, ela voltou aos holofotes, e quem fala sobre ela é uma revista de apologética, então na verdade não está falando a favor da teologia dela, está falando a respeito de uma dedução que ela chegou depois de um estudo de um rabino, de que Jesus Cristo volta em 2017, mas 2018 também, talvez, entendeu? Então a profecia era para 2017, porque fizeram a conta daquele ano que Israel voltou a ser Estado, 1947, uma geração em Israel dá 70 anos, então daria 2017, mas até 2018 está valendo. E a gente começa a perceber que são muitas as tentativas, principalmente no ambiente evangélico, né, de pessoas querendo deduzir quando Jesus virá. Só que nós estamos diante de um texto de uma igreja também que queria muito a volta de Jesus. Eu não sei se esse é o nosso sentimento hoje. Eu não sei nem se a igreja está aquecida no fato de que Jesus vai voltar. A impressão que eu tenho é que nós também mergulhamos nos afazeres, nos objetivos, nos alvos da nossa vida aqui na terra, que talvez nós tenhamos deixado de lado
esse ponto tão importante da nossa fé, que é a respeito do retorno de Jesus Cristo. Ele vai voltar, ele vai voltar, essa é uma promessa bíblica. Não acreditar no retorno de Cristo é não acreditar na Bíblia, é não acreditar em tudo que está aqui nessa palavra, porque tudo que está na palavra de Deus aponta para o retorno glorioso de Jesus. Então, é óbvio que nós não sabemos a data, e vamos aprender isso aqui no texto, mas também é tão óbvio sabermos que não existe uma data, como é óbvio também que Jesus vai voltar. E esse texto fala disso. Paulo está escrevendo para uma igreja, e é sempre importante quando você ler as cartas de Paulo, existe um pano de fundo de sofrimento em todas as cartas. Eu sei que a nossa cidade do Rio de Janeiro, especialmente, vive um momento muito delicado. Nós estamos saturados de tantos problemas, de tantas dificuldades. A impressão que nós temos é que ninguém está sabendo qual a saída do problema, não é? As grandes autoridades do país e do estado estão batendo cabeça, e a impressão é que nós estamos num estado, numa cidade desgovernada por completo, né? E as coisas, a impressão também, né, é que em vez de melhorar, parece que a cada dia está piorando, e nos dá uma sensação de angústia, né? Nos dá uma sensação de desproteção, uma sensação de para onde iremos. Naquela época as coisas não eram diferentes, haviam problemas, e principalmente contra a igreja. A igreja era perseguida, havia uma pressão muito grande contra os cristãos. Os cristãos eram tidos naquela época como extremamente inconvenientes, porque eles pregavam adoração a Jesus e não a César, porque eles falavam que Jesus era o Messias, eles criavam um problema com os judeus. Então ser cristão era uma posição extremamente desconfortável, e Paulo vai a Tessalônica, e ele começa ali um trabalho naquela cidade, planta-se uma igreja ali. Essa igreja é composta por judeus e também por gentios convertidos, por pagãos, né, que pertenciam ao império, e por isso traziam toda aquela bagagem de filosofia e de prática que acontecia ali no Império Romano sobre eles. E Paulo, depois de um tempo em Tessalônica, um tempo muito breve, não foi possível Paulo fazer um discipulado mais intenso naquela igreja. Ele tem que ir embora porque ele é perseguido ali, ele vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele também sofre problema de perseguição em Bereia, ele vai para Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele também tem problema de perseguição, ele vai para Corinto, e lá em Corinto ele escreve essa primeira epístola aos Tessalonicenses, e ele, depois de ficar esse pouco tempo com eles, ele resolve escrever, instruindo aquela igreja a viver para Jesus. Além disso, ele fala nessa carta que aqueles irmãos, eles devem suportar as provações, assim como nós devemos suportar as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. E depois ele vai falar com aqueles irmãos também sobre a importância deles trabalharem, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que esperava tanto a volta de Cristo, que o pessoal estava pedindo demissão do emprego para ficar sentado esperando Jesus voltar. E aí começou a criar dentro da igreja um ambiente de ociosidade. As pessoas não faziam mais nada, porque a qualquer momento Jesus iria voltar mesmo. E Paulo então no capítulo 4 vai incentivar aquelas pessoas a voltarem ao trabalho. E aí ele vai também no capítulo 4 desenvolver a respeito da volta de Cristo, um tema a respeito da volta de Cristo. É nessa parte, no capítulo 4, do verso 13 ao 18, que ele vai falar sobre a imparcialidade da volta do Salvador. Por que imparcialidade? Os sobreviventes, aqueles que estarão na terra quando Jesus voltar, não estarão em vantagem em relação àqueles que já morreram, ou àqueles que estão dormindo, porque havia uma discussão na igreja lá de Tessalônica, quem teria vantagem, os que já morreram ou os que ainda estavam vivos, e Paulo vai dizer que nenhum e nem outro, porque vai ser um encontro onde aqueles que estiverem aqui na terra subirão para encontrar com Cristo nos ares, os mortos ressuscitarão, e haverá ali então um grande momento do Senhor Jesus Cristo com o seu povo. É disso que Paulo fala no capítulo 4, do verso 13 a 18, e no capítulo 5, então, ele vai continuar a falar a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele termina o capítulo 4, no versículo 18, dizendo: animem-se uns aos outros com essas palavras. Se tem algo que nós precisamos hoje na cidade do Rio de Janeiro, é de
alguém para nos animar. E ninguém melhor para nos animar nessa noite do que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que nos revigora para sairmos por aquela porta e voltarmos para as nossas casas, confiando em alguém que reina sobre tudo e sobre todos, e esse alguém, o nosso Senhor Deus, é quem nos protege, é quem nos guarda, e muito mais do que isso, é quem nos convida para vivermos numa perspectiva de vida que ultrapassa essa existência na terra. Porque para muitos e até para nós, viver aqui na terra não está fácil. Temos dificuldades, mas nós somos cidadãos da eternidade. Fomos convidados para reconfigurar a nossa vida na perspectiva eterna. Nós fomos convidados para fazermos uma releitura, uma reinterpretação da nossa vida à luz do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, as palavras que aqui estão nesse texto são palavras que nos animam a seguir. Paulo começa no verso 1 dizendo: irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Versículo 2, pois vocês já estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo começa dizendo: parem de fazer conta a respeito do retorno de Jesus. Não tenha medo, meu irmão. Qualquer conta que você ouvir, ou qualquer pessoa tentando dar uma previsão dos fins dos tempos, trate isso com completa ignorância, ignore essa informação, ela não tem nenhuma importância, porque a palavra de Deus é clara, que Jesus voltará como um ladrão, e o como um ladrão aí, é simplesmente para enfatizar que a volta de Jesus será repentina e inesperada. Ninguém espera um ladrão, né? Se o ladrão ligar para sua casa e falar: olha, eu sou o ladrão, como vai? Tudo bem? Queria marcar uma visita. Não tem ladrão que faz isso. É um absurdo. Assim também será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo quer deixar isso claro nos versos 1 e 2. Quem preocupa com o dia que Jesus vai voltar são crianças espirituais, pessoas que ainda são imaturas na fé, ou doentes espiritualmente, pessoas que têm uma teologia equivocada. As pessoas saudáveis na sua espiritualidade, elas não estão preocupadas com o retorno de Cristo. A Bíblia já tratou sobre isso. Atos 1, versos 6 e 7, Jesus vai dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a nós sabermos quando Ele voltará. Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém inclui eu e você e a Neuza Etioca. Mateus 24, 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ok, nós não sabemos. Isso deve gerar em nós um relaxamento ou uma tensão? Um relaxamento e uma tensão. Relaxamento porque essas previsões estão todas furadas. Tensão porque Jesus pode voltar hoje. Vigiai, vigiai, vigiai. O fato de nós não sabermos quando Jesus vai voltar significa que a qualquer momento Ele pode chegar. Não temos nenhuma segurança de dizer que Ele vai voltar daqui 100 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos, 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 hora. É possível que esse culto não termine aqui. De repente a gente pode estar no meio de um louvor cantando e no piscar de olhos a gente se ver cantando na presença de Jesus nos ares. Não temos nenhuma segurança, não temos nada que nos indique quando Jesus vai voltar. Não tente fazer essa conta. A Bíblia é muito clara e Paulo está dizendo: não há necessidade de que eu escreva para vocês sobre isso, porque vocês estão inteirados com precisão. Ou seja, é uma matéria que vocês dominam de maneira acurada. Ou seja, não discutem mais esse assunto sobre a volta de Jesus, porque nós não temos segurança quanto à data. Lucas 12, 39, sabei porém isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria o ladrão arrombar a sua casa. Então nós precisamos estar num processo de vigília, atentos, e se tem uma coisa que a gente aprende aqui na nossa cidade é andar atento, estar sempre
observando tudo o que acontece ao redor, porque a qualquer momento podemos passar por uma situação inesperada, repentina. Assim também deve ser a nossa preocupação espiritual com a volta de Jesus. A qualquer momento Ele pode voltar. Paulo diz no versículo 3, quando porém, dizendo paz e segurança, as pessoas falarem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo faz uso aqui das profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, haviam falsos profetas, que no meio do caos, viviam dizendo, não, está tudo sob controle, vivemos um momento de paz, vivemos um momento de segurança, pode deixar que a intervenção vai resolver tudo, não é? Paulo está dizendo, não cai nessa, porque a qualquer momento, o fim virá, e olha que essa é uma conclusão bíblica, mas também é uma conclusão da própria ciência. A ciência já descobriu que o mundo é finito, o mundo não é infinito. Einstein fez essa descoberta, entrou em crise, porque para ele o mundo era infinito, tanto que ele guardou essa informação por um bom tempo até torná-la pública, porque ele sabia que dizer que o mundo era finito ia ser um ponto a mais para a religião que diz que um dia o mundo vai ter um fim. E em algum momento ele teve que dar o braço a torcer, o mundo é finito, o mundo vai acabar. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. E o texto nos informa que será uma repentina destruição, porque será o juízo de Deus sendo derramado também sobre a terra. Uma terra que é marcada por desobediência, a terra não é inocente diante de Deus. Nós vivemos numa terra que deu as costas para Deus, que rompeu com Deus, que não ama a Deus, que ignora a Deus, que trata muito mal a Deus, e Deus há de trazer juízo sobre essa terra. E aí, a gente percebe que muitos estão zombando, aqui no contexto, muitos zombavam a respeito da volta de Cristo, assim como alguém hoje, se não tem a fé em Jesus, não vai acreditar nisso. Isso parece uma história muito simples, muito religiosa. Jesus voltar, que é isso? Nos ares, encontrar com Ele, não faz sentido isso, não faz sentido, e muitos zombam. Apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, na sua segunda carta, 2 Pedro 1,3, ele diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Cadê que esse Jesus está voltando? Cadê que ele virá encontrar com a sua igreja nos ares? Existe uma completa negação social acerca do final dos tempos e do juízo de Deus. Mas o texto está dizendo, assim como uma mulher grávida, ela percebe que o seu filho está chegando, à medida que as dores do parto aparecem, assim também, Jesus voltará, num momento de dor, num momento de sofrimento e de tribulação da sociedade, de maneira repentina, como chega uma criança, assim também Jesus chegará para resgatar os seus filhos do império das trevas. E aí, depois que o apóstolo Paulo pinta esse quadro de destruição, do retorno de Cristo, enquanto uns estão zombando, ele fala no versículo 4, mas vós, porém vós, irmãos, vocês não estão nas trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Fique tranquilo, o que vai ser dia de terror para muitos, para você vai ser o dia do encontro com o Pai. A surpresa é para aqueles que estão nas trevas. O crente aguarda por esse dia. O versículo 5 ainda diz, porquanto todos vós que sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Os filhos da luz, que um dia encontraram a grande luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo. O texto, quando nos chama de filhos da luz, é porque um dia essa luz iluminou os nossos corações. O Espírito Santo veio e trouxe Cristo na nossa mente, revelou Cristo à nossa mente e ao nosso coração.
E nós então agora, como filhos do dia, como filhos da luz, nós vivemos numa constante expectativa pelo retorno de Cristo. Precisamos ser aquecidos pelo desejo de encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Assim como a noiva deseja encontrar o noivo, assim como uma mãe deseja abraçar o seu filho que há tanto tempo não o vê, assim como amigos desejam se encontrar depois de décadas sem estarem perto uns dos outros, assim também nós precisamos ter no nosso coração um desejo ardente e constante pelo retorno de Jesus. E não tenha dúvida, o sofrimento que muitas vezes nos cerca, tanto social como familiar, como individual, esses sofrimentos são convites para que nós possamos almejar essa vida que está destinada para nós na eternidade. Nós não podemos nos acostumar com esse mundo cruel, nós não podemos achar que a nossa vida se resume ao que vivemos aqui, nós não podemos nos limitar ao tempo presente, porque existe algo muito maior, muito melhor, incomparável a tudo que nós experimentamos nessa terra de melhor, tem algo reservado para nós na eternidade. Mas às vezes nós achamos que temos que fazer o máximo para que aqui seja melhor. E temos, como cristãos, temos que fazer o máximo para que tudo aqui seja melhor. Mas o nosso coração não está enraizado na alegria dessa terra. Existe algo que foi preparado para aqueles que creem no nome de Jesus. Nós participamos dessa mesa, do pão e do vinho, exatamente porque temos essa esperança. Tudo que nós estamos falando aqui sobre um retorno de Cristo é garantido porque Ele já veio a primeira vez. Nós não estamos falando de um Jesus que nunca veio, nós estamos falando de um Jesus que já veio. O Antigo Testamento prometeu por séculos a vinda dele. Ele chegou, Ele viveu nessa terra, Ele se revelou como Deus homem, Ele fez milagres, Ele ressuscitou os mortos, Ele fez coisas maravilhosas como a multiplicação dos pães, Ele cuidou de pessoas, Ele transformou várias realidades, as multidões andavam de um lado para o outro atrás dele, Ele se manifestou como Filho de Deus poderoso. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou dentre os mortos, e é fundamentados na ressurreição de Cristo que nós cremos que um dia também ressuscitaremos com Ele. É fundamentados não numa hipótese, não numa ideologia, não numa coisa simplesmente marcada pelo campo das ideias. Não! Jesus pisou nessa terra. Você pode ir em Israel e caminhar pelos mesmos lugares que Ele caminhou. Ele é real. Tem uma música que diz: Ele é real. Ele viveu aqui. Não é possível alguém negar a existência de Cristo. Você pode não crer que Ele é Deus, mas negar a existência dele é um absurdo. Esse Jesus ressuscitou, e essa ressurreição garante que também viveremos com Ele. Somos filhos da luz, porque Ele é a luz que ilumina o nosso ser. Assim, pois, irmãos, nós não devemos dormir como os demais, nós não devemos nos engalfinhar nas realidades apenas dessa terra. Nós precisamos alimentar os nossos corações dessa realidade que vai além dessa terra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus e sonhar com essa realidade que está por vir. O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, para uma igreja muito sofrida, é um livro que convida essa igreja a olhar para o que está por vir. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos nos sentir derrotados porque as coisas não estão dando certo. Nós não podemos nos sentir frustrados porque a realidade nessa terra não vai adiante. Nós não somos daqui. Esse mundo nunca prestou. Está aqui um livro que registra milênios, dizendo que sempre, enquanto essa terra deu as costas para Deus, as coisas deram errado aqui. Por que nós criamos em algum momento a expectativa de que vai dar certo? Só vai dar certo se as pessoas se curvarem a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Enquanto isso não acontecer, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Só Jesus pode transformar a realidade. Nós não vivemos nas trevas, diz o texto. Nós não podemos dormir como os demais.
Pelo contrário, diz o verso 6, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? O que é um crente sóbrio? É um crente que se alimenta de uma realidade que ultrapassa as coisas dessa terra. É um crente que entende que vai muito além de tudo isso daqui. Nós não podemos então nos descuidar, nem moral e nem espiritualmente. Essa não é uma característica de um filho da luz. Precisamos sermos prudentes como foram aquelas virgens. Vocês se lembram da parábola de Jesus? As mulheres com azeite, eram 10 virgens, 5 imprudentes, 5 prudentes. As 5 imprudentes pegaram pouco azeite, e quando foram encontrar com o noivo, o azeite começa a acabar, elas se desesperam, e elas pedem azeite para as prudentes, e as prudentes falam, mas se eu der azeite para você, eu vou ficar sem. E aí Jesus está falando isso exatamente com respeito à volta de Cristo como noivo. A gente precisa estar atento com uma vida diante de Deus aprovada. E aí você diz, então eu vou ser salvo pelas obras, porque quando Jesus voltar eu tenho que estar com a vida aprovada. Não, o texto argumenta que antes de tudo você já é filho da luz. Sendo filho da luz, você não vai perder sua salvação. Vigie, seja prudente, esteja preparado para o grande e poderoso encontro. Seja sóbrio, viva na perspectiva de Deus. Esse é o convite de Deus para nós hoje à noite. Quanto mais distante nós estivermos do Senhor, mais nós teremos as mesmas conclusões que as pessoas que vivem nas trevas têm. Quanto mais nós nos distanciarmos do Senhor, mais nós seremos envolvidos pelas coisas desse mundo. Aproxime-se de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, busque as coisas do alto. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é ser sóbrio, é entender que primeiro Deus, depois tudo é interpretado a partir de Deus. A minha realidade como indivíduo, ela precisa ser interpretada de acordo com Deus, os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus. A minha realidade familiar precisa ser lida na perspectiva divina. A minha realidade social, ela precisa também ser entendida de acordo com a vontade de Deus estabelecida na sua palavra. Isso é ter uma vida sóbria, é alguém que observa a vida na perspectiva divina. Ora, versículo 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O sono e a embriaguez são resultados de uma realidade de quem está na escuridão. Eles não creem como nós cremos, e não tem nada de errado nisso. Nós não podemos ficar com um sentimento de revolta, porque alguém não crê no que você crê. Tranquilo, ele não crê no que você crê, não tem como ele acreditar em céu. A verdade não foi revelada para ele. Nós não podemos ficar desesperados com isso. Eles não amam como nós devemos amar, não esperam o que nós esperamos, não há a esperança que nós temos, não há esperança em muitos da sociedade. Por isso que o verso 8, o apóstolo Paulo diz, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos de couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Nós temos uma fé, nós temos um amor, e nós temos uma esperança. E o símbolo que Paulo usa aqui para falar sobre fé e amor é a couraça. A couraça é uma peça de defesa, é como se fosse um colete hoje à prova de balas. E Paulo vai dizer que o amor e a fé são armaduras de defesa, nos defendem das seduções e das preocupações desse mundo. Nós precisamos colocar essa armadura, irmãos, a couraça, para não nos envolvermos com as mesmas preocupações que o mundo está mergulhado nelas. Precisamos desenvolver o amor por Deus e precisamos exercitar a nossa fé através das disciplinas espirituais, meditar na palavra, vida de oração, andar perto de Deus. A esperança é o capacete, diz o texto, também uma armadura de defesa. A esperança da salvação, a esperança da volta de Cristo, ela precisa aquecer os nossos corações, ela precisa incendiar as nossas almas. Nós precisamos almejar o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é interessante
é que a couraça defende o coração e o capacete defende a cabeça, defende a mente. Nosso coração e a nossa mente precisam estar protegidos com as verdades eternas, porque são essas verdades que dão sentido para nós. Nós temos algo que aquece a nossa alma no meio da geleira, no meio do frio, e o que aquece as nossas almas é a verdade da vida eterna. Essas armaduras nos mantêm vivos num mundo de mortos. Essa armadura nos dá esperança num mundo em desespero. Essas armaduras nos enchem de alegria num mundo que está triste. Essas armaduras jogam luz num mundo que está mergulhado nas trevas. Versículo 9. E sabe por que isso acontece? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Nós fomos destinados para alcançar a salvação. Foi Deus quem nos deu a salvação. E quando eu falo que Deus nos deu, não é que Deus deu para a Igreja Presbiteriana da Gávea. Essa salvação não é da Igreja Presbiteriana da Gávea. Essa salvação é para qualquer pessoa no mundo que crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Qualquer nacionalidade, qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer idade. Basta você crer, é de graça, é um convite. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e essa realidade vai fazer sentido para você, assim como faz para nós. Não é algo restrito a um grupinho, não é uma seita que diz, só aqueles que participam desse grupo serão salvos. Não, todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. É um convite aberto, não é um lugar onde você precisa preencher alguns requisitos para ser aprovado. Não é um concurso, não é um vestibular. Venha como você está. Apenas creia. Os evangelhos mostram que crianças creram em Jesus, jovens creram em Jesus, adultos creram em Jesus, pessoas enfermas creram em Jesus, gente que morava na rua creu em Jesus, gente que vivia em mansões creu em Jesus. Jesus é aquele que convida a todos para que o conheça e reconheça como Senhor e Salvador. O convite é para você que está aqui hoje à noite. Creia no Senhor Jesus e viva nessa perspectiva eterna, e não preso a essa opressão do momento, preso a esse sofrimento do presente, porque Deus nos destinou para a salvação, através da morte que celebramos aqui nessa mesa, de Jesus Cristo. Este é o caminho do que crê, quer ele esteja vivo, acordado, ou quer já esteja dormindo, ou seja, no sono da morte. Aqueles que creem em Jesus estão em comunhão com Ele. E aí o texto termina, irmãos, dizendo: consolai-vos ou animai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolem e edifiquem uns aos outros com essa mensagem. Nós não estamos preocupados com a data. Para nós não importa se Jesus vai voltar daqui 100 anos, 1000 anos ou amanhã. Não importa. Uma coisa eu garanto: talvez você vá antes que ele venha. O encontro vai ser o mesmo. Esteja preparado. Vivemos num ambiente inseguro, não é verdade? Vivemos num ambiente inseguro. Mas qualquer lugar é inseguro hoje no Brasil e no mundo. Qualquer lugar. Não pense que países da Europa são lugares seguros, porque temos visto bombas a todo momento estourando em vários lugares. Não existe segurança nessa terra. A segurança está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Sabe por quê? Porque pode acontecer coisas ruins conosco. E a pior coisa que pode acontecer é morrermos. Não é? Pois Ele trouxe solução até para a sua morte. Ele te deu vida, e vida em abundância, e vida eterna. Morrer para o cristão é algo que deve ser encarado
como um convite para encontrar com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa maturidade cristã nos leva a entender que o dia que Deus nos chamar para estar com Ele, vai ser um dia marcado por alegria, porque sairemos desse mundo e partiremos para a presença de um mundo onde viveremos em paz, em alegria, sem guerra, sem violência, sem assassinato, sem tráfico, sem nada que pode trazer angústia ao coração do homem, porque a presença do Senhor se fará plenamente. Amanhã tomaremos café com os nossos familiares, mas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, caso Jesus volte hoje à noite, não se desespere, porque amanhã você irá tomar café com o apóstolo Pedro, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com João. Tomaremos café com mulheres que foram marcadas na Bíblia como mulheres tementes a Deus. Imagine essa mesa, gente. Hoje nós celebramos essa mesa. Imagine se Jesus volta e a gente, de repente, se pega numa mesa com milhares de pessoas e o próprio Jesus Cristo ministrando a ceia. Porque Ele falou para os discípulos: olha, a última vez que a gente participa dessa ceia, eu vou, e nós cearemos juntos novamente. Um dia nós estaremos com Jesus, e Jesus vai partir o pão e dizer: esse é o meu corpo que foi dado por vós. E aí nós viveremos com Ele para sempre. Você tem duas opções: ou você crê nisso e está tudo bem, ou você não crê nisso e se contente com o que o mundo aqui tem para te oferecer, as mazelas dessa geração. A minha oração é para que o seu coração esteja aquecido pelo Espírito Santo e que você alimente as verdades eternas e seja tomado pela esperança, pela fé e pelo amor que nos leva a sonhar com a ressurreição e com a vida eterna junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, vivemos um tempo de desânimo, vivemos um tempo aqui na terra, especialmente no nosso contexto, um tempo de falta de esperança. A cidade do Rio, Deus, a cada dia perde um pouco da sua alegria, perde um pouco da sua festividade, começa a se alimentar de uma tristeza, de uma falta de alegria, falta de esperança. E a gente sabe, Deus, que somente uma intervenção do alto pode mudar essa realidade. Por isso, em primeiro lugar, nós oramos pela intervenção do Senhor. Nós oramos para que o Senhor esteja agindo de maneira poderosa e revertendo a situação da cidade do Rio de Janeiro. Mas também, Deus, nós pedimos por uma intervenção do Senhor no nosso coração. Não nos deixe alimentar apenas das esperanças dessa terra. Precisamos nos alimentar da esperança eterna. Por isso, Deus, toma os nossos corações. Nos ajude a entender que nós somos filhos da luz. Nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E é esse sangue que foi derramado que nos faz sonhar e ter a esperança de uma vida numa terra que mana leite e mel, numa terra que não entra sofrimento, numa terra que não entra desespero, medo e angústia. Somos cidadãos da eternidade. Que esta verdade, Deus, esteja sempre em nossos corações e nas nossas mentes, enquanto vivemos numa situação e num lugar, num contexto tão inseguro. Ó Deus, nós suplicamos para que o Senhor nos ajude a sonhar com o dia em que encontraremos contigo. E que esse sonho, que esse desejo e que esse anseio, Deus, aumente a cada dia mais em nossos corações. Tira de nós, Deus, o medo. Tira de nós, Deus, as preocupações, porque sabemos que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Derrame sobre o teu povo da tua paz. Derrame sobre o teu povo da tua segurança. Derrame sobre o teu povo da alegria que vem do alto. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.